Olá, aqui é a Fernanda Calisto. A gente está aqui no meio da nossa gravação das aulas do protocolo do VibMap. A gente está finalizando todo o conteúdo. A primeira aula vai ao ar aqui agora já no dia 10, terça-feira. E a gente pediu para vocês fazerem algumas perguntas para a gente ler ao vivo aqui, entrar um pouquinho nos assuntos e dizer o quanto que se relaciona no curso que vocês vão fazer. Então aqui, olha, a Bianca perguntou pra gente qual o tempo de aplicação do teste em uma criança de 2 anos e em uma em 4 anos. Claro que eu vou especificar bastante sobre isso ao longo do curso, tá bom? Então façam o curso, mas é importante já a gente entender que o repertório de uma criança de 2 anos, o que é esperado que ela faça, com certeza é menos do que a gente espera que uma criança de 4 anos faça. Né? Então, uma criança com 2 anos, a gente vai fazer a aplicação de níveis anteriores do VibMap. Então, portanto, essa avaliação tende a ser muito mais rápida do que em relação à criança de 4. Então, isso depende bastante, Bianca, do tempo que você tem com essa criança. Né? Se você tem com essa criança já uma intervenção mais intensiva, né, de 4 horas diárias, provavelmente ao longo de uma semana você consegue finalizar a tua avaliação, tá bom? Com a criança de 4 anos, a gente pensa em um período, né, provavelmente duplicado de tempo. Tá bom? Agora aqui a gente tem a pergunta da Ana Carolina. Então ela começa falando assim: ai, que boa essa oportunidade de tirar dúvida. Fofa, gostei. Tem um paciente, menino de 5 anos e 4 meses, diagnosticado aos 2 anos e 6, pelo relato da mãe. Desde então em tratamento com a aba, com AT domiciliar de 10 horas semanais. Bacana. Precisa de muito suporte, né, para a fala. Responde tudo, fala eu quero, mas não foi tirado o suporte, ela coloca entre aspas. Então ele tem pouca iniciativa de comunicação, apesar de ter boas habilidades linguísticas. Ele chegou para mim com esse objetivo, pois sou fono e trabalho com esse método de retirar o suporte para a fala, bacana. Aumentar a intenção comunicativa dele. Mas nos deparamos em uma barreira muito complicada, que é o comportamento agressivo. Ela pergunta, né? O protocolo vai ajudar a esclarecer esse caso? Nossa, vai sim, bastante. Porque o que acontece, Ana? O protocolo ele vai te ajudar a especificar quais são as verdadeiras habilidades que essa criança apresenta no repertório, né? E entender muito mais sobre essa barreira. Combinar esse protocolo com uma boa análise funcional desse comportamento agressivo vai ser base para você elaborar o programa de intervenção individualizada dele, né? E também fazer uma decisão, apesar dele estar com 10 horas semanais, será que essas 10 horas são suficientes para o caso dele? Será que elas abordam e agregam todos os objetivos do caso? Essa é uma avaliação que eu acho que a gente, né, precisa fazer a depender do resultado que ele tiver no VibMap, tá bom? A Maria Auxiliadora, ela perguntou aqui, Matheus, nome fictício, né? De uma criança dela, um menino de 2 anos e 7 meses, foi diagnosticado com autismo, com 1 ano e 8, tem dificuldades na área da linguagem, comportamento inadequado, já está sendo estimulado, bacana, com psicomotricidade, fono, TO. Como posso trabalhar com o VibMap? Então, nesse caso, Maria, o VibMap ele vai te dar toda a avaliação do repertório da criança para direcionar a intervenção. Se todo esse pessoal que já está trabalhando com essa criança, a fono, né, a TO, se elas forem, né, simpáticas à aba, elas podem até implementar os treinos de acordo com o resultado do VibMap. Então é muito bacana porque todas podem trabalhar em conjunto no sentido de avançar no repertório dele que estaria faltante, né? Então, para preencher as lacunas de aprendizagem dele. Então, com certeza o VibMap pode ser trabalhado nesse caso, tá bom? Para deixar um pouco uma discussão, né, um prelúdio do curso, eu vou trazer uma discussão que é extremamente relevante e que muitas pessoas entram em contato comigo, muitos alunos, muitos supervisionandos, muitos terapeutas e abordam, né? Que é a relação de diagnósticos combinados, né? Então a minha criança é TEA, ou ela tem um pouco de TOD, um pouco de TDAH, né? Então, TOD a gente está falando aqui de um transtorno opositor, né? Desafiador. TDAH a gente está falando aqui de uma hiperatividade, de um déficit de atenção, né? E por que as pessoas têm essa dúvida muitas vezes? Se tem essa associação ou se não tem essa associação? Porque além dos critérios de diagnóstico, muitas vezes as nossas crianças, elas têm umas habilidades, ou na verdade umas características
que são bem gritantes e que acabam atrapalhando, né, a aquisição de repertório, acaba atrapalhando o manejo do professor em sala de aula, acaba atrapalhando do dia a dia, os pais a lidarem com essa criança, né. Então, uma criança que as famílias, né, acabam se perguntando se tem um TOD associado, normalmente é aquela criança que ela acaba não fazendo o que pedem para ela, né? Então ela acaba se opondo na percepção dos pais, né, dos professores, né? Então tudo que é dito ela não se engaja, né? O VibMap ele ajuda porque ele acaba compondo, na verdade, ele acaba decompondo essas dificuldades lá nas barreiras de aprendizagem. Então, quando a gente vai avaliar o que dificulta a aprendizagem da criança, tem alguns itens que nos ajudam a entender por que dessas dificuldades. Então, ele fala do controle instrucional da criança, que pode ser fraco. Então, uma criança que ela não se comporta como o outro pede, porque simplesmente ela não tem essa habilidade de se atentar ao que o outro está exigindo e de saber como agir nessa situação. Olha só que interessante. Então, muitas vezes, não estou falando que é 100% das vezes, mas muitas vezes, essa é uma criança que ela simplesmente ela não consegue atuar como ouvinte, no sentido que ela não consegue se comportar de acordo com o que é esperado, de acordo com o que é instruído. Daí pode dar a impressão que essa criança ela não está se engajando, porque ela não quer. É claro que nós também temos outras barreiras de aprendizagem que se referem a comportamentos negativos, então que são crianças que muitas vezes ela entende o que foi pedido, né, mas realmente ela acaba se engajando em uma ação concorrente, né, ela acaba fazendo outras coisas, né, coisas inadequadas, coisas agressivas, né, e acabam também não se engajando no que é proposto. E quando eu falo, gente, em demanda, em engajamento, parece que eu estou falando em atividade formal, mas não é. Às vezes é a situação de tomar banho, de ir dormir, de sentar na mesa para comer, né, em sala de aula, simplesmente de se sentar. Né? Então, muitas vezes, esses comportamentos que pra gente são tão base, essa criança ou se recusa por conta de um comportamento negativo, ou essa criança não se engaja porque ela não consegue atuar como ouvinte, ela não consegue ter esse controle instrucional, porque não está presente no repertório dela. Então, o VibMap é muito bacana nesse sentido, porque ele vai te ajudar a avaliar se essa é uma lacuna, e caso seja uma lacuna, você consegue incluir no teu plano de intervenção. Então, olha que bacana. Eu falei também do exemplo em relação ao TDAH, né? Que muitas vezes me perguntam, mas será que não tem um TDAH associado, né? E a gente sabe que é comum, né? O TEA vem associado com TDAH, e o VibMap também nos ajuda a entender, porque nas barreiras de aprendizagem, a gente tem uma barreira específica que vai avaliar comportamentos hiperativos dessa criança, né? Então, por exemplo, a criança não consegue permanecer em demanda, a criança, mesmo que ela goste de um reforçador, ela não consegue continuar com esse reforçador. Isso é extremamente cansativo, difícil para ela manter essa atenção mais seletiva, né? E a gente consegue observar isso tanto no contexto de sala de aula, então a criança não consegue permanecer nas suas atividades, né? Muitas vezes a criança não consegue permanecer nas conversas, né? Se mantendo, conversando sobre o mesmo assunto, né? E muitas vezes a gente fala numa agitação física, motora mesmo, né? Então a criança ela entra na sala terapêutica, na sala de aula, ou mesmo em casa, é uma criança que ela fica agitada, ela não consegue, olha que diferente. Tem a criança que ela não vai se sentar, que é um comportamento mais básico, porque ela é muito agitada, ela tem um comportamento hiperativo, isso é uma coisa. Que é diferente da criança que não tem controle instrucional, né? Que o controle instrucional dela é baixo. Então ela não se senta porque ela não compreendeu o que você quer que ela senta. E é diferente de uma criança que ela, na verdade, ela não está se sentando porque ela tem comportamentos inadequados, negativos, e ela entendeu, né, o que você pediu e ela está se opondo. Então, olha só, né, mesmo o comportamento de não se sentar,
a depender das barreiras de aprendizagem que essa criança apresenta, a gente vai ter uma noção de diferentes possibilidades, né? Até de diferentes possibilidades de lacuna e, como consequência, diferentes possibilidades de atuação. Então, uma criança que tem comportamentos negativos, né, inadequados, desafiadores, eu vou fazer uma análise funcional para entender o que está controlando, né? É reforço social, é esquiva de demanda, né? Então as pessoas dão atenção para ela quando ela tem um comportamento negativo, ou ela tem um comportamento negativo e ela deixa de fazer o que ela quer, por exemplo, ou ela obtém algo, as pessoas barganham com ela, é uma possibilidade, entende? Em relação ao controle instrucional, a gente já pensa em outras possibilidades, né? Então, é uma criança que não foi treinada, não foi reforçada, né, a compreender as coisas mais básicas que são ditas. Então, a linguagem receptiva dela apresenta algum prejuízo, com ela, a forma de análise vai ser outra. Eu vou voltar lá no VibMap, eu vou pegar tudo que se refere a controle instrucional e eu vou fazer o treinamento dela de acordo com as primeiras, né, habilidades, de acordo com a base. Eu vou construir no repertório dela de controle instrucional. Em relação ao comportamento hiperativo, sim, eu vou considerar a possibilidade de um múltiplo diagnóstico, com certeza, né, isso é importante, né, é um caso que vai ser levado, né, para discussão com o médico da criança, mas de qualquer maneira, a minha prática terapêutica vai ser para aumentar gradualmente o tempo de engajamento dessa criança e o tempo de atenção seletiva dessa criança em tudo que rodeia ela. Por exemplo, é uma criança que eu não posso deixar muitos brinquedos à vista. É uma criança que ela tem que entrar em contato com um brinquedo, um de cada vez. Ser estimulada a continuar no contato com esse brinquedo somente. Se eu vou fazer uma atividade com ela, eu vou partir, né, do ponto que ela consegue, mesmo que seja 2, 3 minutos, e depois eu vou aumentando gradualmente o tempo para que ela se acostume a permanecer na atividade. Então percebe que são práticas, são diretrizes terapêuticas completamente diferentes e todas são extremamente ligadas à avaliação conduzida no começo da intervenção. Então essa é a proposta do VibMap, né? É a proposta de identificar para a tua criança, por mais que você tenha 3 crianças e elas apresentem uma dificuldade semelhante, mas para uma criança pode se referir a uma barreira de aprendizagem específica, para outra pode ser a outra barreira e para outra pode ser uma terceira barreira. A nossa análise é completamente funcional e completamente baseada nos princípios da análise do comportamento, desde a avaliação até a implementação. Bom, e aí? O que você achou desse conteúdo? Vai ser muito bacana se vocês irem para o grupo de estudo também, compartilharem. Então compartilhem no grupo, coloquem nos comentários, né? Troquem a experiência de vocês também, né? Então esse foi um prelúdio para vocês entenderem, né, a importância do processo avaliativo, né? E convido vocês então a realizarem a inscrição no nosso curso e para discutirem com a gente e trocarem experiência sobre toda a prática de vocês, as dificuldades e as possibilidades que a gente pode ter por meio do VibMap. As inscrições abrem na segunda, agora dia 9, às 9 da manhã. Prestem atenção para não perder, tá bom? E a aula começa na terça-feira, dia 10. Então é isso, abraço e beijão!